Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor Daniel Santos aqui, não é isso? Vamos continuar então nossos estudos, agora no módulo 3 da disciplina de plataformas digitais e tecnologias, ok? Pessoal, esse módulo ele é dedicado basicamente a gente entender como é que as plataformas digitais, como é que os sistemas de informação auxiliam as empresas no marketing digital, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital, nós vamos falar sobre modelos de negócios digitais, tá certo? Vamos fazer um apanhado acerca dos tipos de e-commerce, comércio eletrônico que a gente tem, tá? Então um pouquinho de passeio, né, por esse mundo do e-business, tá certo? Dos negócios digitais, tá certo? Que é diferente de e-commerce. Bom, vou compartilhar com vocês aqui as informações para a gente começar a entender como é que funciona esse mundo do e-business, ok? Deixa eu colocar aqui, então vamos lá. Plataformas digitais e tecnologias, módulo 3, nosso curso de estratégias de negócios digitais, não é isso? Vamos falar então de gestão da marca e monetização, especificamente em ambiente virtual, tá bom? Pessoal, nesse modo, a gente vai falar sobre modelos de negócios digitais, então a gente vai entender o que é um negócio digital, chamado e-business, né? E quais os modelos que a gente tem. A gente vai falar sobre e-commerce, os tipos de marketplace que a gente tem. Vamos falar um pouquinho sobre marketing digital, como é que a gente trabalha o marketing digital nas plataformas, tá? Parcerias estratégicas e, por fim, nós vamos falar de um planejamento para a estratégia de marketing digital. Como é que a gente faz um planejamento de marketing digital, ok? Bom, pessoal, primeira coisa que eu separei para a gente poder conversar acerca dos negócios digitais, ok? Vamos parar para pensar o que são esses negócios digitais. A primeira coisa que a gente tem que ter ciência, pessoal, é que negócio digital ou e-business não é a mesma coisa que comércio digital ou comércio eletrônico, tá? E-business é diferente de e-commerce. E aí eu coloquei algumas definições para a gente começar a entender o que é cada o que é cada uma cada uma dessas frentes, tá? O que são cada uma dessas frentes. Então vamos lá. E-business, negócio eletrônico, né? São todos os negócios que utilizam a rede de computador para sua realização, ok? Todos os tipos de negócio. Então, por exemplo, você está comprando alguma coisa de um fornecedor, ok, é um e-business, né? Agora, você está dentro da sua empresa, tratando de forma eletrônica, de forma automática, processos de negócio, isso também pode ser considerado como e-business ou negócio eletrônico, tá certo? E o negócio eletrônico e business. E o e-commerce, o comércio eletrônico. Ó, o comércio eletrônico trata especificamente do comércio, aí é especificamente compra e venda, tá? Comércio eletrônico de empresas e consumidores, ou seja, compra e venda de produtos ou serviços pela rede de computadores, tá? Por sua vez, o negócio eletrônico, o e-business, trata além do comércio, então veja, o e-business é mais abrangente do que o e-commerce, tá? O e-commerce está contido dentro do e-business. O comércio eletrônico está contido dentro do negócio eletrônico, porque o negócio eletrônico é mais abrangente, tá? Como eu falei, processos internos podem ser considerados como negócio eletrônico, tá? Processos internos das empresas. Então, ó, por sua vez, o negócio eletrônico trata, além do comércio eletrônico, também das outras transações dentro da empresa, como as transações que envolvem logística, a distribuição, a entrega dos produtos da empresa, né? Transações de relacionamento com os clientes. Então, lembra que a gente falou do CRM, que é um sistema específico para a empresa manter o relacionamento com seus clientes? Quando a gente fala de CRM, a gente fala de um negócio eletrônico, tá? Transações de produção, então como é que você vai organizar a produção dentro da sua empresa, tá? O supply chain management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos, nós falamos sobre isso também no nosso módulo passado, né? Além de questões financeiras, então o fato de você organizar as finanças digitalmente da sua empresa, a gente está falando de business, negócio eletrônico, tá vendo? Então, o e-commerce está contido dentro do e-business, tá bom? E controle de estoque, enfim, várias outras questões.
Aí, o que a gente está falando então, ó, assim, o negócio eletrônico trata de todas as transações efetuadas de forma eletrônica dentro da organização e na comunicação dessa organização com os demais públicos, ok? Bom, pessoal, vamos parar para pensar uma questão aqui. Eh, Você concorda que há um tempo atrás, quando a gente não tinha comércio eletrônico, a gente tinha vários modelos de negócio que eram pautados exclusivamente na presencialidade, não é isso? Então a pessoa tinha que se dirigir até uma empresa, você queria fazer, uma compra, era lá no caixa, você tinha que comprar no caixa e tal. Com o surgimento da internet, e nós vamos falar bastante sobre isso nos próximos módulos, né? Com o surgimento da internet e todas as facilidades da internet, hoje em dia, o comércio eletrônico, o comércio digital, o comércio feito pela internet, tem características, algumas características semelhantes ao comércio como era feito anteriormente, comércio mais tradicional, mas outras características muito diferentes. Você concorda? Por exemplo, o que que é semelhante? Apesar de hoje a gente ter, muita facilidade para comercializar as coisas pela internet, alguns processos, principalmente de divulgação de marca, continuam muito semelhantes aos que era antes. Você precisa de marketing, né, você precisa de um controle de estoque, você precisa de logística de entrega, tá, que era o que antes também era necessário. Agora, por outro lado, tem algumas questões que são totalmente diferentes, né. Se antes você queria fazer uma pesquisa de preço, por exemplo, né, você ia comprar, sei lá, eh, um computador ou material de construção, não sei. Você tinha que ir numa loja, pesquisava o preço, aí você pegava o seu carro, ou ia de ônibus, ou de táxi, ou sei lá o quê, ou de moto, se deslocava para uma outra loja para pesquisar os preços, depois ia numa outra loja. Hoje em dia, você quer fazer uma pesquisa de preço, basta você dar um clique no mouse. Você concorda comigo? Você consegue listar todas as lojas e com apenas alguns cliques no mouse você vai comparando os preços. Existem algumas plataformas, como a gente vai, vai ver aqui nesse módulo, que colocam lado a lado diversos produtos semelhantes, o mesmo produto, mas de diferentes fornecedores. E só com os preços dele, aí você escolhe o melhor preço, né? Então, a gente tem algumas características de e-commerce que são muito semelhantes ao comércio tradicional e outras que são bem diferentes, tá? E aí a gente tem uma tabelinha, o nosso conteúdo tem uma tabelinha que eu fiz questão de trazer aqui, para a gente comparar um pouquinho as diferenças entre o comércio tradicional e o comércio eletrônico, tá bom? O comércio, atualmente, como ele é feito. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui? Ó, então, como é que a gente tinha, uma economia mais tradicional e uma economia mais atual, onde hoje a gente tem o e-business, a gente tem o e-commerce, quais as diferenças da economia nesses 2 panoramas? Então, por exemplo, com relação aos mercados, né, antes, tradicionalmente, os mercados eram mais estáveis, com clientes fidelizados, demandas constantes ao longo do tempo. A coisa era mais linear, né? Aquelas empresas que se destacavam, elas ficavam por um longo tempo se destacando, né? Quando a empresa começava num declínio, ela ficava por um bom tempo em declínio, né? Hoje em dia as coisas são muito mais complexas. Hoje em dia as coisas são muito mais dinâmicas, as coisas acontecem muito rapidamente. Uma empresa pode quebrar sei lá, semanas uma empresa pode quebrar, e outra pode surgir e virar uma grande startup, uma grande empresa em questão de meses, né? Você pode sair de uma empresa do faturamento mínimo para bilhões, né? Então as coisas estão muito mais dinâmicas. E aí é o que a gente colocou com relação aos mercados, ó. Os mercados hoje são mais dinâmicos, são mais complexos. Os consumidores são cada vez mais exigentes, os consumidores possuem conhecimento e os consumidores eles possuem muito mais poder. Como eu falei, eles podem hoje navegar de uma empresa para uma outra empresa totalmente diferente com apenas um clique no mouse, né? Então o consumidor tem muito mais poder de escolha, muito mais poder de barganha. Com relação ao marketing, ó, o diferencial em marketing era produzir aplicativo, site, né? Então antes a empresa que tinha um site, né? Nossa, né? Mídia, prerrogativa de poucos, mídias restritivas à televisão, rádio, impresso, então eram chamadas mídias tradicionais, né? O cara tinha que anunciar na televisão, o cara tinha que anunciar no rádio para ser conhecido. Hoje em dia, qualquer pessoa física ou jurídica pode promover os seus produtos ou serviços em plataformas digitais, né?
Críticas ou elogios são rapidamente disseminados pelas redes sociais, principalmente as críticas, né? Rapidamente disseminadas. Então, a pessoa quer criticar uma empresa, quer criticar um produto, entra lá numa rede social, faz uma crítica, aquilo ali explode, né? Com relação à competição, concorrência em nível local através de lojas físicas e, na economia atual, concorrência em nível nacional. A pessoa tem um site, ou a pessoa está numa rede social, o país ou o mundo inteiro está vendo aquilo ali, né? Ampla oferta de produtos e serviços pela internet, ampla possibilidade de escolha por parte do consumidor, né? Com relação às estruturas de mercado, antes eram baseadas em sistemas de manufatura, as coisas eram construídas, você tinha que preparar, você tinha que fazer o produto que você ia vender, né? Hoje, baseado em fornecimento de serviços agregados a produtos. Então, hoje em dia, tem muitos serviços agregados, um serviço de entrega. Hoje, você pode comprar um produto de um outro fornecedor pela internet e você revender pela internet. Né? Quanta gente não faz isso com produto, às vezes produto da China, traz produto da China, traz bonequinho, traz coisa para casa e tudo e revende aqui, né? Estrutura de mercado baseada em TI, né? Suportava as operações no âmbito da organização. Hoje em dia, a TI oferece amplas possibilidades a pessoas físicas, pessoas jurídicas, para venda, divulgação, oferta de serviço. A TI suporta essas operações todas, né? Suporta operações em qualquer nível global. Produção em massa, antes, né? Grandes estoques, as empresas precisavam produzir muita coisa, deixar um estoque muito grande, porque não sabia quando ia vender, né? Necessidade de investimento em logística. Hoje em dia é mais flexível, os estoques são mais dinâmicos, as pessoas vão estocar e aquele estoque já vai ter uma saída muito mais rápida, né? Ela consegue controlar melhor o volume de estoque que ela consegue ter. Não há necessidade, às vezes nem há necessidade de estoque, produção e entrega podem ser realizadas sob demanda, né? Através de uma logística muitas vezes terceirizada, existem empresas específicas em logística de entrega, a gente sabe disso. Organização do trabalho, antes era muito hierárquico, antes tinha muitos departamentos, hoje as estruturas são mais enxutas, né? Muitos trabalhos realizados por projeto, muita gente trabalhando em home office, né? Com relação a meios de produção, antes a gente tinha muitas máquinas pesadas, hoje em dia a gente tem um formato digital, formato eletrônico. Antes as pessoas tinham pouca orientação, as pessoas eram nas empresas, a educação era em massa, juntava todo mundo para ter uma palestra sobre determinado procedimento, uma palestra motivacional, eram muitos treinamentos. Hoje em dia a gente tem um conceito chamado de universidade corporativa, que é quando a empresa como um todo, todos aprendem a aprender juntos, né? Aprendizagem ao alcance de todos. Hoje em dia as pessoas podem pesquisar o que quiser, as pessoas podem se desenvolver como quiserem, né? A formação continuada é uma obrigação de todos. Então, para a gente comparar o que a gente tinha antes com o que a gente tem agora, tá certo? Agora vamos pensar, pessoal, quando a gente fala em negócios realizados pela internet, a gente pode ter diferentes tipos de negócio. Concorda comigo? Por exemplo, você está querendo vender o seu carro, você entra numa plataforma, você anuncia o seu carro, uma outra pessoa que tem um interesse num carro como o seu vai entrar na plataforma, vai achar e a transação acontece. Você pode vender para essa pessoa, né? Dois consumidores, duas pessoas físicas podem transacionar pela internet. Ao mesmo tempo que você também pode entrar numa loja, né? E aí você compra alguma coisa de uma loja da internet. Então aí é uma transação entre uma pessoa, um consumidor e um negócio, uma empresa, ok? Ao mesmo tempo que você, quando você paga, por exemplo, o seu imposto de renda, né? A gente está fazendo um tipo de negócio eletrônico com o governo. A gente está transferindo dinheiro para o governo, não é isso? O governo está nos cobrando e a gente está transferindo dinheiro para o governo. Então, o tipo de negócio feito entre pessoa e governo. Então perceba que a gente pode ter vários tipos de negócios, de Ibizas, de negócios eletrônicos acontecendo entre diferentes esferas. Pode ter um negócio entre duas pessoas, pode ter um negócio entre pessoa e empresa, pode ter um negócio entre empresa e a pessoa, pode ter um negócio entre pessoa e governo, entre o governo e a pessoa, entre a empresa e o governo, entre governo e governo, tá? Então a gente pode ter diferentes formatos, que é basicamente o que nos traz essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa tabelinha aqui, tá? Então, são as combinações de business que a gente tem. A gente pode ter negócios entre administração pública e administração pública, aí a gente tem um modelo de negócio G2G, tá? Ou government to government, tá certo? A gente pode ter negócio entre administração pública e empresa, e a gente chama de G2B,
ou government to business, tá? E a gente pode ter, por exemplo, negócios entre administração pública e consumidores, G2C, government to consumer, tá? Veja que a gente pode ter o cruzamento aí, por exemplo, entre empresa e empresa, né? B2B, business to business, negócios com negócios, negócios para negócios, né? Por exemplo, entre empresa e consumidor, B2C, business to consumer, né? Ou então entre dois consumidores, C2C, consumer to consumer. Então a gente pode ter diferentes tipos de negócio, e aí eu coloquei aqui para a gente entender direitinho essas características. Por exemplo, quando a gente tem um tipo de negócio G2G, government to government, entre governos, né? Começa um negócio eletrônico entre governos. Como é que funciona isso? Ó, compreende as transações entre entes governamentais, transações entre o poder executivo e o legislativo, né? Por exemplo, aprova o orçamento do outro, ou entre autarquias e ministérios, né? Por exemplo, quando um ministério faz uma transferência, não, faz uma dotação orçamentária para uma autarquia, né? Por exemplo, o Ministério da Educação envia ao Ministério do Planejamento informações eletrônicas sobre projetos de ampliação de escola para atender a população. Então, negócios entre governo, tá? G2B, ou governo com negócio, né? Governo com empresa. Compreende as transações entre participantes do governo e as empresas. Por exemplo, pode ocorrer que determinada autarquia queira solicitar projetos de parceria com universidades particulares, né? Ou entes de governo que solicitam colaboradores para suprir as demandas e tem que fazer isso via edital para um concurso público. Então, um edital, por exemplo, né, para poder convocar empresas para fazer um negócio para o governo, é um tipo de negócio do tipo G2B, ok? E govern to consumers, ou governo com consumidores. Compreende as transações eletrônicas entre a administração pública e o cidadão. Por exemplo, a convocação para a participação em trabalhos eleitorais, né? Então, o governo está convocando as pessoas, ou comunicações de aprovação em concurso público, ou processo seletivo em uma universidade pública. O governo está abrindo um processo seletivo para que as pessoas ingressem em universidade pública, né? Ingressem trabalhando em universidade pública. Um detalhe, pessoal, veja que em todos esses casos, a gente tem um modelo de negócio que parte do governo, tá? A iniciativa é do governo. Então é sempre do governo para o governo, do governo para a empresa, do governo para consumidores. Porque a gente vai ter o contrário. A gente vai ter negócio para o governo, consumidor para o governo, que é o que a gente vai ver a seguir, tá? Bom, modelos do tipo business to govern, ou então business to consumer, ou então business to business, como é que funciona? Partindo do negócio, um modelo econômico de business que parte do negócio, tá? Então, ó, business to government compreende as transações entre organizações e entes públicos, como fluxo inverso às solicitações governamentais. Fluxo inverso. Então, o governo solicitou alguma coisa e a empresa agora é que está mandando para o governo. Tá? Então, fluxo inverso às solicitações governamentais de participação em editais públicos. Então, é quando a empresa vai lá e se cadastra, né, num edital, por exemplo. Informações sobre impostos a serem recolhidos, porque é da empresa para o governo que o imposto vai, né? Ou informações sobre declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, quando a pessoa jurídica, a empresa paga um imposto, veja que vai do negócio para o governo. Negócio para negócio. Compreende as transações entre empresas, trata de todas as comunicações entre as organizações, como solicitações de matéria-prima, né, informação de pagamento, atendimento a um orçamento que foi solicitado de uma empresa para outra, desenvolvimento de parceria logística, né, e business to consumer, do negócio para o consumidor. Compreende as transações entre as organizações e os consumidores. Aqui encontramos as ofertas que buscam atender a demanda crescente de serviço por parte dos consumidores. Todas as áreas estão representadas nessa opção de transação eletrônica, como aquisição de produtos ou serviços, intermediações financeiras, como serviço de home banking, né, que é a transação entre contas correntes, né, ou home broker, que é a transação das pessoas com o mercado financeiro. E partindo dos consumidores, a gente pode ter consumidor para o governo,
compreende as transações entre cidadãos, né, e os entes governamentais, realizando o fluxo inverso, né, do cidadão para o governo. Por exemplo, quando você entrega sua declaração de imposto de renda, ou então quando você tem uma guia de pagamento, você paga um imposto, ou quando você paga uma multa, né? Consumidor para o negócio. Compreende as transações eletrônicas entre os consumidores ou os usuários das organizações, por exemplo, a inserção de material publicitário de uma determinada empresa em sites ou espaços pessoais, como uma rede social, né? Então, a pessoa, numa rede social, vai lá e coloca alguma coisa da empresa, né? Empresa X que comercializa sabão em pó tem seu produto anunciado em um blog de uma dona de casa, por exemplo, né? Está partindo lá do consumidor e indo para a empresa, né? A iniciativa é do consumidor. Ou consumidor entre consumidor. Compreende as transações entre consumidores ou usuários, como um determinado usuário de uma rede social em seu espaço oferta um produto que não lhe atende mais, e aí outro usuário, outro consumidor acha isso e compra desse primeiro consumidor, desse primeiro usuário, ok?